E esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá, pessoal, tudo bem? Momento muito especial porque chegamos ao DeusaCast número 10. Quando você atinge o número 10, tudo flui muito mais. E hoje um momento muito especial, uma ocasião muito especial, porque aqui comigo, dividindo essa bancada, está Gabriela Fernandes, jornalista do portal Sechá. Gabizinha, Tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo. É uma honra receber você aqui. Muito obrigada. Os motivos não são dos melhores para o nosso amigo, mas Sim. uma participação especial aí. Exatamente. Bom, Gabizinha, a gente tem convidados especiais hoje para fazer um bate-papo muito legal. A gente vai conversar com o estilista Leonardo Chiasso, que está aqui com a gente, e Renata Lima, empresária da indústria de tecidos e fundadora da Quinkle. A sustentabilidade do cânhamo, como o tecido pode ser usado na indústria da moda, será o tema desse podcast número 10. DeusaCast número 10, sejam muito bem-vindos aqui, viu? É um prazer receber vocês aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante para o meio ambiente e também que é um lifestyle que está fazendo cada vez mais parte do estilo de vida das pessoas, né? É um prazer receber vocês dois aqui, Léo e Renata. Bom dia, Legal. obrigada. Bom, temos muito assunto para conversar hoje, né? Eu acho que assim, esse assunto é muito intrigante, né, Léo e Renata? Porque assim, o desconhecimento em relação a essa fibra e algumas coisas assim, né, que as pessoas de repente chegam perto de uma camiseta com fibra de cânhamo, fica assustada. Pode né? fumar? Pode fumar, ou quer Cheira. cheirar para ver, né? Bom, Muita... quem quer começar primeiro falando um pouquinho da história, como que se interessou pela moda, como entrou aí nesse mundo, porque assim é muito interessante a moda, assim, pelo menos assim do meu ponto de vista, né? Quando você faz a compra ali de uma roupa, se você olhar com um olhar assim bem superficial, você está comprando uma roupa, mas se você começar a entender que aquela roupa que você compra faz parte da sua identidade, do teu posicionamento perante o mercado de trabalho, essas coisas e tal, eu acho que você começa a mudar um pouquinho a percepção em relação a isso, né? É verdade, eu acho que a roupa, ela tem um papel ativista também, né, no nosso lifestyle. Então, a Quinkle, ela vem dessa ideia de olhar para a indústria, né, como um todo e falar, não, gente, tá errado, é a segunda mais poluente do globo, né? Então, 20% das águas residuais, até 2050 a gente vai ter mais de 100 milhões de toneladas de microplástico nos oceanos. Então, assim, essa parte onde você olha para gerações que estão aí, né, crescendo, pô, vamos morar num forno. Então, foi exatamente esse o caminho, né? De desconstruir a sua camiseta que você compra e ir até como que ela é plantada, como que ela é beneficiada, o quanto de água que ela vai gastar, essas fibras de petróleo, mesmo o algodão com todo, né, pesticida e agrotóxico, que somam aí 24% também de todo o veneno usado na área rural. Então, a gente vem com a Quinkle como solução, né? Então, a roupa de floresta, a roupa da agricultura regenerativa. E o cânhamo é remédio, né? Não é remédio só para as pessoas que têm aí o seu sistema endocannabinoide, mas ela é uma planta remédio para o solo, né? Então, de fitorremediação, de fixação de nitrogênio, captação de carbono, a economia de água. Então, assim, são soluções que eu entendo que a indústria tem que dar um passo atrás para poder absorver uma nova maneira de se produzir fios e tecidos, né? Mas as fibras naturais estão aí e o cânhamo realmente é uma estrela. E o Léo é a mão que dá o formato e o caimento, porque uma roupa com caimento legal é outra coisa, né? É verdade. Mas, assim, pegando um pouco desse histórico, eu acho que, assim, tem que desconstruir, né, toda essa cultura de plantio, de fibra,
onde entra o cânhamo, que vem para mudar tudo, né? É uma cultura, você tem que formar tudo isso novamente. E quando eu tive o contato, que foi inclusive através direta com a Renata, a primeira impressão que eu tive é que era um linho. E não é linho, né? Eu falo hoje demais, porque além de todo mundo querer cheirar, eles acham que é linho. Eu já tenho. Eu falei, não, vamos contar a historinha, porque é um tecido inteligente, ele é termodinâmico. Bom, ele é apaixonante. Eu sou suspeito porque eu me apaixonei pela inteligência dele, o processo dele, a limpeza que ele devolve, né, para a natureza. Falei assim, é o tecido paixão que eu vou trabalhar daqui para frente. Porque eu fiquei num hiato meio sem fazer trabalho, eu fui para arte. E eu falei, não, mas tem arte em tudo isso, né? Então, aí eu peguei, escolhi, quando eu vi com as amostras, eu falei, eu quero esse tecido agora. Mas e aí comecei a construir. O resultado final do linho e do cânhamo é muito parecido. Então, você vai pegar uma cambraia de cânhamo e uma cambraia de linho, você não vai conseguir diferenciar. Não, visualmente, porém... não, mas assim, no plantio do linho, a você só pode plantar de novo linho naquela terra 7 anos depois, de tanto que ele degrada. E o cânhamo, ele tem essa cultura, né, para a indústria têxtil de 120 dias e já pode sair, né, beneficiando. Então, o próprio solo, né? No Brasil, onde a gente tem a chance de fazer de 3 a 4 colheitas no ano, né, pelo clima e tudo mais, é uma fibra bem interessante para a escala. Por isso que na hora que você informa tudo isso, aí vai criar o desejo, o interesse também, né? Sim. Sem falar a parte econômica, mas que está tratando com limpeza tudo isso, né? O cânhamo realmente é impressionante. E como eu trabalhava com fibras naturais, eu só agreguei, quer dizer, eu trabalhava com a seda, que eu já gostava, lógico, o algodão, aí eu descobri a diferença, e o linho também. Falei, não, então eu vou optar pelo cânhamo, né? Que faz peças sustentável, é incrível. E aí eu tratei isso como eu acho que assim, falando de fast fashion, né? Que é uma coisa que eu nunca gostei. Meu trabalho é artesanal, é artístico, então eu falei assim, eu quero adotar esse tecido não só para um prêt-à-porter, né? Uma roupa casual, né? Eu quero levar isso para o meu patamar de qualidade da roupa, e aí eu escolhi e fiz. Eu escolhi 2 bases, né? Que é uma cambraia, que eu chamei, depois coloquei o nome de canvas num super pesado, que é o que eu mais apaixonei, né? E é onde se faz tênis hoje em dia, né? O Star, a Converse, ela tem trabalhado com acessórios e tudo, e o Léo tira esse tecido do acessório e coloca na roupa de vestir, assim, deusas. E sabe uma coisa legal? Tem muita coisa bacana que o cânhamo me trouxe, né? Assim, com toda a minha bagagem, minha informação, eu não coloco forro na roupa, porque a relação, isso é dele incrível. Com a pele. Não é com o ambiente esse tecido, a relação dele é com o seu corpo, com a sua pele, por isso termodinâmico. Sim. Eu falei assim, por que eu vou colocar um forro num tecido? Então a minha já coleção é hipoalergênico. ele já vai, exatamente, hipoalergênico, antifúngico. Sim. É um tecido inteligente, apaixonante. A partir do momento que as pessoas começarem a entender o que elas estão vestindo e em contrapartida a natureza vai agradecer muito, né? Você fala assim, eu quero me vestir só de cânhamo. Vicia um pouco. E tem malha, vai viciar. Que seja um vício saudável, produtivo e é apaixonante. Não, cara. demais, assim, é um assunto, assim, muito interessante. A gente tem muitas perguntas para vocês, né? Enquanto eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, a Gabizinha vai preparar a primeira pergunta para a gente já dar sequência aí nesse bate-papo, que tem muita coisa interessante para a gente compartilhar com vocês. Então, o DeusaCast é um oferecimento do Café Smush. Esse café aqui, ó. Para te despertar, te dar criatividade todas as manhãs. Pesquisa aí Café Smush, você vai se surpreender com esse produto aqui sensacional. Ficou boa minha propaganda do café? Muito natural, um garoto Ficou muito propaganda natural. nata. Ficou muito natural, beleza. Ó, tem também o oferecimento do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, principal congresso científico e profissional, justamente para levar esses assuntos, para discutir questão de legislação, negócios, educação, saúde, enfim, tudo que envolve o ecossistema da cannabis, e também Medical Cannabis Fair, que é a maior feira científica e profissional de negócios da América Latina sobre a cannabis medicinal, e Seixá Academy, escola
para prescritores, para quem quer aprender técnicas seguras de prescrição na medicina endocannabinoide. Então, você pode procurar esses produtos, patrocinam o DeusaCast, faz esse bate-papo acontecer. Já peço para você curtir, comentar, deixa seu comentário, participa, ajude a fomentar ainda mais esse debate, esse bate-papo, dando seu comentário, compartilhando e ajudando. E é muito estranho eu estar falando assim, olhando para a câmera, e vocês aqui todos olhando para mim. Fiquei tímido agora. Fiquei tímido. Gabizinha, sua primeira pergunta, porque eu estou tímido. Você não está tímida, que eu sei. Minha pergunta é sobre esse processo, né? O Léo estava comentando aqui sobre as tantas qualidades do cânhamo, o tecido de cânhamo, e que ele se compara ao linho e que ele não precisa colocar um forro. Eu pensava que era um tecido meio bruto, que poderia arranhar um pouco a pele, sabe? Então, não. Na verdade, ele é um tecido maleável, é isso? Sim. Dependendo do beneficiamento. Do beneficiamento, né? O que é beneficiamento? Beneficiamento por exemplo, a partir do momento que você colhe aquela planta, ela precisa ser tratada, né? Então, ela vai passar por um processo onde vão retirar as fibras, né? Pro têxtil, pelo menos. E aí ela entra numa linha industrial mesmo. Então, penteia, separa. Então, até sair aquele cabelo, né? Beneficiamento de trazer benefícios. Exatamente. Mesmo. Então, você vai agregando ali valor, qualidade, né? A né? qualidade. O fio vai virar um produto, daquela uma roupa, planta, ela vai virar um fio. Então, ele vai sendo todo esse podado. processo é o beneficiamento dele. Entendi. Entendeu? Legal. Então, assim, quando pensam em cama, pensa em juta. Fala assim, não, gente, eu vou vestir uma saca de café. E não é. Você tem malha, você tem toda... rústico, né? E não é, na verdade. Ele, por exemplo, essas duas bases que eu posso falar com mais propriedade, tem uma malha também, né? Ah, sim. Mas eu chamei de canvas e o outro de cambraia, porque um é bem mais leve, a gramatura mas são dele. os nomes deles. Só que assim, e são os nomes, né, adotados. E o outro canvas, porque eu, como artista, também lembrei da tela. É muito sim. Parecido, né? Uma tela, não tem desenho de diagonal, nada. E ele realmente, aparentemente, as pessoas pegam e falam, mas é muito pesado, é muito... Quando vê o produto, acaba se apaixonando e comprando. Minhas clientes ficam... Fora toda a história que tem que ir junto, né? Eu conto toda a história junto, vai no tag. Mas, assim, tem um outro benefício, quer dizer, são tantas propriedades, a cada lavagem ele vai ficar mais macio. Então, tem isso. Sim. Por isso que é uma cultura. Você comprou uma peça, uma roupa... Quando você começa a utilizar, você vai amaciar, ele não vai contaminar, quer dizer, é incrível, né? Eu sou suspeito, sou apaixonado. Mas porque ele é bem diferente do algodão ou do poliéster, por exemplo, que são fibras curtas. Então, assim, o cânhamo é uma fibra longa, né? Ele tem um processo diferente até para ser fiado. Mas verdade é que ele dura muito mais. Quando você tem ele no tear, tanto da malha quanto do tear do tecido plano, aquela fibra ela tá bem justa ali. Então, a partir do momento que ela vai se acomodando, aquela roupa vai ficando mais gostosa, ela vai ficando mais macia. Ah, com certeza. Uma roupa lavada várias vezes. Então, é o processo que faz a roupa ser mais rústica ou não. Entendi. Né? Mas também vai contra o fast, né? Quer dizer, a durabilidade com qualidade, dela. a macia, a relação é muito íntima mesmo com a roupa. E eu chamo de roupa longeva, né? Você vai durar viva. muito. Eu brinquei viva, tá no tag, inclusive, a roupa viva. E eu fiz um teste do facão, é muito engraçado. Você bate um facão num linho, numa roupa, num tecido de algodão, ele se arrebenta. Não. Na hora que você passa uma faca no cânhamo, você já viu isso? Não arrebenta. Quer dizer, é muito forte a fibra. Entendi. A fibra longa. Stop. É natural. Incrível. Do resto da vida. Mas pegando esse gancho aí, eu tive uma experiência. Fui para o Uruguai, visitei uma loja e comprei uma camiseta de fibra de cânhamo, né? E aí, quando fiz a compra, disseram que ela tinha sido produzida no Nepal. Achei super legal a história, de uma forma artesanal, assim, me identifiquei bastante, assim, com a questão da camiseta. Só que eu senti um pouco esse desconforto. Que a camiseta aspereza. Sim. Um tecido um pouco mais duro e tal. No Nepal, eles não têm uma indústria que trate, né? Que faça esse primeiro beneficiamento na fibra. Então, lá é uma cultura selvagem,
tá? Então, assim, também eles não é um plantio organizado, nada disso. Essa fibra é retirada do solo e ela é feita, esse primeiro beneficiamento é feito manualmente. Então, ficam mesmo as mulheres penteando aquela fibra, tirando as impurezas, mas é mais rudimentar mesmo. Ele é mais roots. E para né? que ele seja um processo mais fino, qual é o processo exatamente que ele tem que passar, essa cadeia? Você tem que retirar primeiro a fibra da planta, né? Então, é um processo de decorticação. E com essa fibra já tirada dali, você entra numa linha onde você vai ter vários tipos de pente, né? Então, assim, você vai organizar todas para o mesmo lado, aí você vai pentear, passa para o outro, penteia mais um pouco, separa o que está embaraçado, separa as fibras curtas. Então, assim, até que ele vire um cabelo, né? Um cabelo igual, você já viu a produção de sisal? Não. Parece a trança da Bela Adormecida, que é cabelo loiro. Então, assim, e o cânhamo, ele vai, né, ficando cada vez mais fino. A fibra dele é muito fininha. Você consegue chegar num fio 0,75, que vocês sabem, gente, é uma leveza, assim. Nossa. E ele tem essa resistência para chegar nisso. Mas depende mesmo de uma indústria que consiga... A tecnologia. E não o rudimentar do Nepal, que é a camiseta. Sim, mas na Romênia, eles usam as mesmas... o mesmo maquinário... conseguem... Como chama? Da Rússia, como que chamava antes? Esqueceu? Não, gente. O quê? Eu esqueci. Confesso. Bom, enfim, quando a Rússia não era Rússia, era a... União Soviética. Muito bem, né? Você está arrasando hoje. Então, eles usam o mesmo maquinário da União Soviética, assim, do começo do século. Então, você vê que, assim, essa tecnologia, ela também não é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Ela é uma linha industrial que funciona lá desde 1920, 1910 até os tempos de agora, que a gente tem uma chance de ter uma coisa mais moderna, né? Trazer essa ancestralidade das fibras naturais com a tecnologia que a gente poderia aplicar hoje para isso. É exatamente isso. Adorei. Ancestralidade da fibra, tecido para os tempos de hoje. A gente foi separando do natural, né? A gente foi ficando muito petróleo. Mas, na verdade, a gente é muito solo, né? Os asiáticos entraram com tudo. Eu lembro que eu trabalhei 15 anos com os coreanos que entraram aqui no Brasil. Eu fiquei 15 anos com eles, nem eu acredito. E entrou na veia de todo mundo usar o tal da... Lembra a microfibra? Sim. Que era comparado a um fio de cabelo? Sim. Cara, todo mundo usando... Assim, o sol quando batia naquela roupa, eu que defendo fervorosamente a fibra natural, eu falei, que isso? Que nem antigamente era o Tergal, não é do tempo de vocês. Eles lançaram a marca Tergal e que era aquilo totalmente contra nosso país, o tropical. Aquilo bate o sol, queima a sua pele. Brilha, né? E aí vivemos décadas com os sintéticos, né? Sim. Era... Porque a produção em escala, é barato. É, barato. Enfim, aí virou também hoje fast fashion, que existe hoje uma contrapartida de volta à natureza. A gente tem a necessidade humana até, a gente perdeu valores. Tipo, olha o Rio Fora Grande o do Sul. clima nosso também, né? Mas é enfim. possível fazer essa produção em massa com o cânhamo, com a fibra de cânhamo? Sim. O que a gente coloca como proposta no Brasil é a não monoculturização do cânhamo. Então, assim, você tem grandes latifúndios de monocultura, onde a gente aplicaria uma agricultura regenerativa. Então, assim, toda a área, toda essa área de plantio de monocultura, ela precisa ter 15% da sua área rotacionada, até por causa de solo, por causa de praga. Então, assim, quando você coloca o cânhamo, você tem ali uma fixação muito grande de nitrogênio, né? Aquela raiz profunda, ela retira o veneno, né? O agrotóxico, o pesticida do solo, a captação de carbono e a industrialização de A a Z daquela planta. Então, assim, ela não, é uma planta que não tem resíduo. Então, quando você evita uma adubação química no próximo plantio da soja, do milho, que seja, você tem ali uma economia para o dono da fazenda, né? Então, assim, o agro não é conservador. O agro gosta de dinheiro e eles estão olhando a cannabis com bons olhos, né? O que acontece é essa não divisão do que é industrial, que não tem THC,
né? E do que é maconha para uso recreativo, né? O medicinal, graças a Deus, está andado, né? Com cada vez mais luz em cima disso, salvando vidas, enfim, mães e crianças, gente, famílias, né? Porque chega a informação, aí a pessoa quer Sim. conhecimento, traz essa O cânhamo industrial, ele vai nesse rastro, vai né? nesse. Ele tem tido aí mais em pauta, né? Nas discussões, mas a verdade é que, sim, a gente poderia ter uma escala, inclusive com agricultores familiares, com agrofloresteiros, né? Então, assim, seria uma maneira de remediar aí toda a bobagem que vem sendo feita. Então, o tecido do cânhamo poderia fazer parte do fast fashion, de certa forma? Pode. No futuro aí. Porque, seria assim, possível? eu sou contra o fast fashion, mas a verdade é que quanto mais o fast fashion se utiliza de fibras naturais, mais floresta Exatamente. você Aí é até planta. positivo, Porque o que chega para o consumidor final em massa é o fast fashion. Então, seria uma... por causa do que gira na economia, o valor do produto. Eu acabaria Só com que, fast fashion. também. Mas assim, se for para durar mesmo, que dura, né? Pode ser. Se chegar num patamar de preço bom, por que não? Que seja com cânhamo, Que né? seja com cânhamo. E assim, a gente vai entrar nessa questão ambiental, mas eu tenho uma história muito legal, ainda voltando a falar um pouquinho rapidinho sobre a questão da camiseta. Não é o tema central, mas eu acho que é importante a gente comentar, porque assim, quando eu conversei com algumas pessoas e falei que a camiseta era de fibra de maconha, fibra de cânhamo, né? Eu vi das perguntas das mais absurdas. E eu até imaginava que as pessoas estavam brincando, né? Mas na verdade não. Não, elas As pessoas falam perguntam, sério. Léo, Você qual que é a vê, experiência, Léo? Assim, o que eles perguntam pra você? Porque você trabalha Exatamente. a sua moda com cânhamo. A primeira coisa é pegar e cheirar a roupa. Eu falei, peraí, o que você barato. tá fazendo? Dá barato, dá um efeito, não sei o quê. Eu falei, não, isso tem uma divisão que eu acho que a Renata pode contar exatamente. São parecidas, são semelhantes, inclusive. Parece que É a uma mesma folha é planta. menor. Eu vi numa matéria que eles estavam diferenciando, né? Mas, enfim, aí tem um outro estudo e a Renata fala com mais propriedade. Mas a clientela, todo mundo fala de cara. É linho, eu já conheço, Léo. Eu falei, não, aí é que você se engana. Vocês têm que entender o que é isso. Aí eu conto a história do termodinâmico, todas as propriedades. É um trabalho lento, né? tem que reeducar, é cultural mesmo, acho que vai do começo ao fim, né, do plantio até o produto final. Tá na indústria da construção civil também, quer dizer, tem muita coisa bacana. Na moda, eu posso contribuir como um dos primeiros, né, acho que no Brasil. Eu descobri uma marca na Rússia interessante, que eles fazem alfaiataria também. Porque Eles são grandes produtores de cânhamo, mas eles de são muito cânhamo. fechados. A gente não sabe o que acontece lá dentro, né? Entendi. Mas Mas também não assim, vi quem muita nunca marca, não, falou do Adidas Hemp também? Quem não que foi o primeiro raspava que aquele... saiu, Então, assim, eu acho que a camiseta vai bem na linha de qualquer peça que você tinha de cânhamo antigamente, que fala, não, pô, mas dá pra fumar, dá pra... e toda a indústria, né? Que a gente participa bastante das feiras. Então, assim, os próprios industriais vêm e... Nossa, Incrível, dá barato? nossa. Como que é? Porque tá, Então, assim, não, tá incutido aquilo só na parte da cabeça. fibra, É um alucinógeno, ela- é um... Alucinógeno. Sabe o que Tá perguntaram? barato. Sabe o que perguntaram pra mim se dava pra fumar? Não dá. O Júlio, amigo meu, que tá aqui, impressionante. jornalista, experiente, já passou por Globo, CNN, tá visitando a gente aqui. E ele conhece, sabe quem perguntou se dava pra fumar? Hudson. Hudson pergunta assim, dá pra fumar essa camiseta? E a minha camiseta sumiu. Então, eles Ó. tentaram fumar, pegaram Fizeram uma fogueira só, né? São Porque não dá. trajetórias diferentes, total. O cânhamo né? industrial, ele não alcança o THC suficiente para deixar uma pessoa alterada, né? Então, ele vai até 0,3%. O que a gente tem no Brasil é o pedido que esse percentual de THC ele vai até 1% por causa do clima. Então, assim, você vai plantar no Nordeste, aquele cânhamo ele vai se tornar psicoativo, porque o calor faz com que aquele THC suba, né? É uma situação estressante para a planta. Então, ela se defende ali fazendo, enfim, produzindo THC. Então, assim, de praxe, o cânhamo industrial não dá barato, tá? Ele é pouco... Não, ainda mais depois do beneficiamento sendo Sim. transformado Sim, em aí fibra, já né? virou, Aí assim, É para outro ter produto, uma fusão, né? Ou aplicação de CBD, por exemplo. Vou colocar CBD na roupa, porque isso dá para fazer, dá. Mas é que assim, você vai ter que colocar
aquele, né? Conta melhor essa história. Encapsulado, né? Que a gente não consegue chegar a mais de 17 lavagens hoje, né? Encapsulando ele no fio. Então, você teria que ficar reaplicando aquele líquido com o CBD. Mas, assim, o que eu tô falando é que não tem realmente nenhuma maneira, né, de você ter uma roupa que dá pra fumar. Isso não dá. Não dá. Mas essa ideia de colocar o CBD seria algum processo terapêutico ou não? Seria um processo terapêutico, Entendi. né? São clientes que trazem algumas demandas que a gente até vai atrás para entender como é que funciona. Mas realmente, assim, a gente teria o CBD por 17 lavagens, né? No que a gente conseguiu chegar até hoje, aplicado no tecido. E, enfim, a gente bate o coração dentro de um laboratório. Então, a Quinkle, tudo que faz no Brasil, até essa parte de colocar produtos industriais sem ter um plantio, então com o resíduo da cannabis medicinal, isso aí a gente está sempre junto com os cientistas, pesquisadores, professores, doutores, assim, é uma turma bem legal. Mas, Renata, uma coisa bem interessante, então você ter uma camiseta que te traz um efeito terapêutico, sim, é isso? Sim. Mas ainda não dá para ser uma realidade ainda não é é uma uma ideia. realidade duradoura, né? Então, Entendi. assim, a gente sabe da analgesia, né, causada aí pelo uso dos canabinoides, mas isso ainda não é uma realidade pro têxtil. Né? Mas você vê que já tem pesquisa, que a gente sabe que, 17 lavagens aguenta. Será que aguenta 100? Quantas vezes no ano a pessoa vai lavar aquela camiseta? Enfim, porque é uma aplicação de nanotecnologia no fio. É um encapsulamento desses canabinoides, assim, nanocápsula. É um absurdo. Assim, eu não consigo nem falar e repetir os nomes. Entendi. Mas é interessante, já pensou, você vai para uma audiência tensa e você tá com uma camisa, né, que tem essa tecnologia, né? Seria legal. Acho que é muito ou para as bacana. pessoas que têm dor crônica, ou algum problema de pele. Então, assim, né, você conseguir estender a parte medicinal para o uso de vestuário é muito interessante. Surgiu de alguma demanda específica essa ideia ou surgiu de uma demanda específica, mas eu não posso abrir o cliente. Tudo bem. Mas o caso, assim, mais ou menos do que se tratava, algo nesse sentido? É dessa parte do bem-estar, né? Entendi. Então, assim, de você conseguir colocar uma camiseta que tenha um efeito terapêutico. E levar isso, né? Então, eu vou pegar uma estrada, eu tenho um problema de hérnia de disco, eu tenho um problema de pele. Então, assim, trazer esse bem-estar de uma maneira muito simples. Né, que você coloca uma camiseta, já tem tecidos que funcionam dessa maneira, mas não com cânhamo e nem com medicina natural, né? Então, assim, é inovador. Que venha com cânhamo, né? Que venha com os canabinoides. E assim, é muito legal porque é um universo de infinitas possibilidades, né? Sim. E aí, pra gente explicar muito bem para quem está assistindo, vamos falar a questão do impacto ambiental. Qual que é a realidade mesmo que o cânhamo poderia trazer para o agro brasileiro em termos de benefício para a recuperação do solo, redução do impacto ambiental, porque é uma cultura que traz esses benefícios, né? Sim. É uma cultura que realmente, se a gente plantasse Brumadinho e Mariana, com todo aquele minério, né, das barragens que foram rompidas, de 3 a 4 anos você teria um solo revitalizado, né, um solo regenerado, um solo pronto para ser feliz de novo. Então, assim, só com esse exemplo, você pode entender que na monocultura, né, da rotação de plantio, como a gente estava conversando, isso seria uma solução maravilhosa, né? Porque hoje a gente tem um solo batido de monocultura, um solo muito duro. Então, quando chove, aquela água não é absorvida, né? Então, a gente tem esses desastres aí climáticos, né, que a gente não pode deixar de perceber, né? Não dá para ser negacionista e falar assim, não, foi azar. Não foi, gente. A gente está procurando isso, a gente está cimentando a terra, né? A gente está colocando veneno em todo lugar. Então, assim, se você não tem um plantio responsável, que também tenha árvores, que uma planta cria outra, que você deixe de usar esse agrotóxico, né? Essa água não vai ser absorvida mesmo, né? Pelo solo. Então, eu acho que, assim, é inteligente pensar numa nova maneira de se fazer agricultura mesmo, né? O cânhamo, ele pode vir como essa solução
de regeneração, mas e captação de carbono, enfim, economia de água, ele vai bem né, com um vizinho, uma outra cultura, então, assim, ele já é uma planta repelente, então você não usa agrotóxicos e pesticidas, ele já é por si só orgânico, né? Por isso que não vale a pena colocar uma monocultura de cânhamo, porque você vai trazer os problemas da monocultura para ele, né? Para essa planta tão incrível. Então, eu acho que teria que ter o uso responsável de regeneração de solos degradados, né? A gente sabe que isso funcionaria maravilhosamente bem. E ele bem. poderia mudar o cenário que o mercado têxtil se encontra hoje, que você tinha Com comentado, certeza. né? Que é o segundo maior poluente. Sim. O cânhamo poderia ser a solução para mudar isso. Poderia. O cânhamo e as fibras alternativas ao algodão, né? Como e ao seria poliéster. Num plantio, enfim, consorciado, né, com produção de alimento. Então, assim, você abastecer uma indústria de floresta, por exemplo, de agrofloresta, você está trazendo ali para a área rural a segurança alimentar, uma nova capacitação de manejo, então, alimentos sazonais, né? Então, você não vai ter um tipo de alimento, você vai ter vários tipos de alimentos sendo plantados a cada estação. Então, e isso, né, sem agrotóxicos e pesticidas, então você tem aí uma regeneração das comunidades rurais também, né? Então, muito mais saúde e muito mais trabalho, né? Então, você sai de uma monocultura de exportação, né? Então, a gente é grande produtor de soja para animal, que daí aí eles, sei lá, cortam a floresta para criar esse animal também. Então, assim, o Brasil, ele funciona para acabar com o meio ambiente, né? E eu acho que o cânhamo, ele pode trazer, junto com essas outras fibras, a chance da gente fazer diferente, né? Então, assim, a indústria não precisar tanto do petróleo, né? A gente poder fazer outros tipos de produto, plástico, biodiesel, papel, bateria, né? São 25 mil aplicações industriais do cânhamo. Então, assim, existe essa possibilidade? Existe. Ela é enorme, né? Nossos vizinhos já fazem. O Brasil entrando como uma potência industrial abastecida de cannabis, né? Do cânhamo, a gente entra diretamente em concorrência com China e Índia, que são as maiores potências, pelo menos no têxtil, né? A China também aí em vários outros aspectos, mas a verdade é que, assim... Existem entraves fortes, né? Quer dizer, eu acho que como a gente percebe aqui, que é muito enriquecedor culturalmente, para a indústria, para os negócios, mas a gente se depara hoje com um entrave na questão política, né? De legislação, governamental, de colocar tudo no mesmo balaio, a parte né? que, enquanto que se informar e trazer todos esses benefícios, poxa, para um país como o nosso, né? Por isso que eu bato o coração no laboratório, porque tudo isso precisa de prova. Né? Então, assim, vamos plantar o cânhamo, você precisa de provas agronômicas, você precisa de provas ambientais, você precisa de produtos já estabelecidos. Então, assim, com o resíduo da cannabis medicinal, a gente se juntou à MUSH, que é amiga da Smush, né, dos fungos. E então a gente está aí desenvolvendo junto a um laboratório o couro, né, de micélio de cânhamo, de resíduo. Né? Então, assim, aí a gente já começa numa circularidade também. Isso aqui? Pode mostrar, pessoal? Pode. Você vai falando aí? Olá, Lari, da Baked Brain. Vou fechar aqui, ó. Essa é uma pochete desde 2019, talvez, 2020. Mudou bastante o produto final da Baked Brain, né? Hoje, mas essa é pioneira, assim, eu nunca mais tirei porque ela... Gente, olha que delícia, eu pareço um Oli. Eu sou toda pendurada. Só pelo tempo que você tem, ela já mostra a durabilidade. Gente, é muito maravilhosa. Só que essa aqui é uma fibra um pouquinho mais grossa, né? Essa é uma fibra do Nepal. Essa aqui exatamente, eu vi que essa textura aqui é. Essa é uma fibra rústica, né? E a Larissa, ela foi até o Nepal desenvolver toda essa rede dela. Então, assim, mulheres que fiam, que tecem esse tecido, ela traz pra cá e faz os acessórios. Que legal. Ficou estiloso? Ficou. Fica a dica, viu, Larissa? Larissa Miyazato. Miyazato, fica a dica, tá? É difícil falar mal do cânhamo, então, no sentido do mercado têxtil. Só quem desconhece, né? Só quem desconhece. Eu acho que, né, o preconceito tá o futuro, realmente em não saber presente. do que se futuro trata. do presente. Tem Mas que ser assim, agora. não falando mal,
Mas, falando a realidade, Léo, principalmente para você, custa muito caro trabalhar com cânhamo? Defender essa ideia do cânhamo ainda é caro, muito caro no Brasil? Ainda mais caro. pensando na questão que não existe o cultivo aqui. Não. É importação. Quando se fala importação, vem taxação, vem uma série de entraves e custos que viram um produto mais para sofisticado, né? A não ser que a indústria têxtil faça parcerias, mas o plantio é o mais importante, né? Para baixar esse custo. Então, no meu caso, a minha roupa ela não é uma roupa especial, né? Quer dizer, não vai ser barata a roupa. Porque tem né? a parte artística do Tem Leonardo, todo né? o E trabalho, tem a né? parte da matéria-prima que ainda assim é muito cara. Muito Ou caro, seja, a que é gente está falando de importado. uma matéria-prima que poderia trazer sustentabilidade Sim. e melhorar a questão ambiental, Sim. só que ela ainda não consegue ser majoritária porque ela não é acessível. Não, não assim, Nós algumas temos indústrias esses, no Brasil fecharam, né, uma parceria com a Quinkle. Então, a Dalila Têxtil começou a produzir, né, em colaboração com a gente, uma malha 55% hemp, 45% algodão orgânico. E isso foi a primeira que lançou com uma legal. porcentagem importante, né, mais hemp do que algodão. E, enfim, já tem 1 ano essa parceria e ela vai indo muito bem, né? Então, a gente viu que teve uma entrada bacana. As outras indústrias que eu atendo, elas fazem mais uma parte, assim, de pilotagem, de entrar no mercado. Então, assim, ninguém trouxe como a Dalila e falou assim, não, vou fazer. Então, assim, a gente vê que o povo está colocando o pé. Diferente da marca confecção. Não, né, mas do assim, produto até final. aí do fio, eu tô Mas falando. aí é legal então, misturado, né, o as fio, tecelagens 100% mesmo, é elas difícil. estão agora começando um teste ou outro, porque realmente o produto importado, com as taxas que a gente tem no Brasil, né, que são praticadas ali, quando o fio bate aqui, aí que... Ele já está muito caro, até já tá muito produzir caro. tecido. A gente torce logo para isso aí acontecer no Brasil, Sim. plantio, liberar, porque... Sim. Léo, e a aceitação do seu público, quando você fala a aceitação do mercado da moda em si? É boa nesse sentido? É todo um trabalho a ser feito, né? O precursor sempre sofre mais, eu estou acostumado com isso, onde eu lancei. E aí eu vou informando, vou trazendo os clientes, até porque coincide com uma outra dificuldade. Eu fiquei fora do mercado, fui para as artes visuais, e aí, como nunca saiu de minha arte e a moda, eu voltei. Quando eu voltei, eu elegi o cânhamo, né? Quer dizer, e juntei com a seda pelas qualidades semelhantes. E aí meu cliente está vindo, né, me vendo de volta, onde eu ainda apresento uma novidade, que é o tecido cânhamo, que ainda tem muito para se trabalhar, né, culturalmente e todo esse outro lado. Mas assim, a aceitação foi bem interessante, eu achei que ia rejeitar, mesmo todo mundo comparando, mas eu já tenho de linho, aí eu começo a informar, a contar a história. Então eu vou poder usar no inverno e no verão? Vai, porque ele vai adquirir a temperatura do seu corpo. É mais antigo quando se fala em seda, né? Eu tento comparar minhas clientes que compravam seda. Você põe uma blusa de seda, mais a mulher, mas enfim, hoje não, o homem usa muito bem, é isso. Ela é mais fácil de citar a mulher. Se você se lembra que quando você coloca uma echarpe, por exemplo, de seda, vai te esquentar. É a mesma coisa, a finalidade, só que o cânhamo tem muito mais propriedades que a seda. Então eu agreguei esses 2 produtos que ajudou o meu cliente a se aproximar do cânhamo, que é onde eu quero desenvolver coleções. Eu faço alfaiataria e chego a fazer o vestuário mais de luxo, um vestido também. É difícil, é uma ousadia minha, mas cabe a mim mostrar, apresentar, comparar. E aí tem gente, por exemplo, eu tenho trabalhos que eu faço com transparência, né? Que é o oposto do cânhamo. Eu rasgo as roupas e eu coloco transparência. Eu falei assim, bom, mas tem gente que em determinados rasgos ela não vai querer mostrar transparência. A gente coloca um forro de seda, da cor da pele. Quer dizer, a gente trabalha para poder vender, mas assim, a aceitação da minha clientela, eu já tive uma boa venda. Verdade. De introdução, bem Não, aceito. tá bem legal. Bem... Olha, A parte pode falar, de desculpa. acessórios, decoração, né? Então, assim, tem a parte de calçados, que também vai super bem. Vai. E aí, por também serem pedaços menores de tecido, isso tem entrado no Brasil com bastante com mais força. acessórios, Então, parte de pochete das marcas rebeldes e das marcas não rebeldes. É isso que eu tenho visto agora, de 2 anos pra cá, que assim, antes era mais uma coisa de maconheiro, né? Pô, eu quero fazer cânhamo e tal.
E aí agora, né, você vê que vem o pessoal do bem-estar mesmo, Tá mudando, é diferente. de um ativismo diferente. Eu tive Eu uma acho que é um benefício para o mundo, né? É um benefício para as pessoas, é para todo mundo, né? De um clube, de um grupo, né? Sim. Eu lembro, eu viajando muito para as coleções que eu exportava, que eu exportei muito, e eu lembro que eu via já nos Estados Unidos, mais em Nova York, as lojas, e a especialidade delas era o hemp. Então, você tinha de tudo, todos os produtos dessas lojas, só que tinha essa pegada hippie, uma coisa mais do maconheiro e tal. Mas eu já achava interessante, então tinha aquelas mochilas que pareciam lonas, né? Quer dizer, os abotinados. Lembro. Isso há uns, sei lá, 20 anos atrás, Ai, não acredito. era nem nascida. Nem nascida, mas ela veio já com a intenção nesse Nem mundo nós, né, dele. Gabi? E Eu aí... mesmo, eu realmente. Ela não. Não, ela tá bem longe, né? Em ideia. E aí essas lojas já eram interessantes para mim. Eu falei, nossa, que isso, que interessante. E tem uma outra coisa, a primeira bandeira, confira para mim, a primeira bandeira Dos confeccionada Estados no Unidos. planeta Foi de de cânhamo. Os Estados Unidos é o melhor, né? Do Nixon. Incrível, né? A primeira Então, bandeira. É Dos muito Estados Unidos interessante. tem lá, Quando você começa a Hampshire, ler sobre cânhamo... New Hampshire. As caravelas, né? As caravelas Também, chegaram aqui. As velas, né? as Das velas. caravelas, né? As Que chegaram ao cordas, Brasil, as os cordas. quadros Sim, também. tem roupas Muita na coisa. China É, de 10 incrível. mil anos, estão lá, tapuidinha, assim. É, Mas que nem essa tá lá. roupa da Zara do ano passado, entendeu? Exatamente, a diferença, né? E assim, é difícil imaginar, né, que um tecido tão usado no mundo todo, né, durante anos aí, de repente foi banido ou estigmatizado, desaparece e agora está ressurgindo. Sim. E eu acho que o Léo tem um papel muito importante nesse Ele é o ressurgimento comunicador. do cânhamo. Ele é a ponta da cadeia. Exato, porque né? assim, a moda, ela conversa com a rua, né? A moda tem essa missão. E alguns estilistas não gostam de ser chamados de artistas, mas eu vejo que é um trabalho artístico, né? Assim, Nossa, porque é você arte. cria, É é arte, arte, né? Aí eu queria saber do seu processo de criação, Léo, sua concepção. Que mensagem você busca levar? Que tipo de conversa, de diálogo você tenta construir através da sua costura? Eu venho de uma escola de arquitetura, né? Então eu já sempre apliquei, eu cresci num ambiente de vestuário. Então, uma criança que viu, meus pais tinham confecção, eu achava aquilo, mas eu costumo dizer que o meu queixo encostava na mesa, pra você ver o meu tamanho. E eu absorvia aquilo tudo, os cortes e tal, eu cresci nesse ambiente. Mas a escola que eu fui, não foi estilismo e tal, mas sim com arquitetura. Então, eu aplico muito. Brasileiro. São tantos, né, arquitetos na moda, o Sim. Gianfranco Ferret também foi um arquiteto, Sim. tem outros, umas francesas. E aí eu falei assim, bom, eu acho que o diferencial começou aí, porque eu aplicava outro tipo de escola e conhecimento. A geometria, né, toda a questão orgânica, o movimento. Então, tudo tem que ter um sentido no vestuário. Eu falei, poxa, tem um corpo, tem um movimento por dentro. Aí eu lembro que teve uma época do japonismo, mas acho que aí alguém já estava nascido e vivendo. Que eles entraram na França e vieram com, né, uma revolução e destruíram como se fosse, tiraram a forma do corpo. Mas assim, mesmo assim é respeitado, porque você, para uma roupa, você precisa ter movimentos, conforto, liberdade. Então, esses conceitos nunca me desprendi deles. E eu usava recortes e desenhos onde valorizava o corte, né, nas roupas, e através daí que eu descobri que vestuário era a minha praia mesmo, né? Já começando dos meus pais, e aplico todo esse conhecimento. E as artes entraram, foi muito recente, na pandemia. Eu falei, e agora? Eu não faço nada, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pegar resíduos das próprias sedas que eu tinha e comecei a aplicar em painéis, porque eu tive uma empresa com 25 funcionários, exportei muito, mas de um tempo para cá tudo mudou, eu segui outro caminho. Mas não adianta, a moda voltou para mim, está no sangue. E eu comecei a aplicar, que eu falo que é a seda e o cânhamo, eu misturei isso. Dos painéis, eu acabei fazendo uma exposição onde tinha um painel com esses resíduos de seda, que eu chamo de mosaico têxtil, né? Mosaico porque remete aos mosaicos, são caquinhos, só que eram de tecidos. E eu acabei trazendo isso para o vestuário também, onde eu misturo esses mosaicos com a seda e componho com a alfaiataria do cânhamo.
Aí eu trouxe a minha clientela, que respeita, que gosta desse diferencial, né, do meu trabalho, e aí foi só mostrando e começando a entrar no mercado novamente. É legal porque o caminho que você faz não é não é uma roupa roots, não é uma vibe hippie, Não. como você Não. falou, né? É justamente o contrário. Então, deixar é uma um tecido moda fino, algo fino. Chique. E vestível, durável, e respeito até o próprio cliente, né? Olha, você tem uma história com essa roupa, a tua relação é íntima com ela, e aí você começa a introduzir o cânhamo, a história dele, e toda a cultura disso. E o usar, né, dessa cliente mesmo. O uso Nossa. dela vai fazer com que ela entenda, né? Porque se você não conhece, você... Ah, tá bom, então não vou sentir calor. Mas assim, se ela não usar aquela peça, ela não vai saber. Então, eu acho que é isso. As pessoas estão tendo mais acesso, né? E o Léo traz o cânhamo completamente num outro caminho que não é o da camiseta, uma bermuda, um moletom. Não, ele usa em peças, assim, super de gala, né? O pessoal, dia a ele faz dia, vestidos. você vai trabalhar também, você pode ir para uma festa, uma ocasião especial, e sai um pouco desse relax, desse comfort apenas. Uma malha Léo Chiasso. Com estampa botânica, Com estampa impressão botânica. botânica, que eu também fiz. Eu quis respeitar toda a origem natural das coisas. Eu conheci algumas pessoas nesse meio tempo, foi até a Renata me chamou para a Febratex. Eu falei assim, não, peraí, não quero só o cânhamo, eu quero mais do que o cânhamo. Aí eu E fui foi fazer com a impressão botânica e tingimento natural. que é uma planta carimbada, literalmente, no tecido, e fica lindo, porque você... Tem momentos que parece que você vai tirar a planta dali, porque ela estampa, mas é um carimbo. Um Um carimbo. carimbo natural. E foi É a muito camiseta legal. que ela tem, é 100% cânhamo aquela. Que eu quis trabalhar com 100% cânhamo. E tem outros tecidos, tem a seda mista com cânhamo. E aí Tem nossa, céu, tecidos daí toda a parte maravilhosos, de poliéster GRS, que eu não sou super a favor, mas assim, também não consigo tirar o poliéster de um dia pro outro. Eu lembro quando começou a Queen, que eu falei assim, a gente não vai usar algodão. As pessoas, como assim, Renata? Não vai usar algodão? Deu não. Algodão é ruim pra natureza. Daí tudo não, é assim, Não, algodão assim. é o mercado. Tipo, mais fácil você não usar o cânhamo. Não vou. Então, Tem que assim, tem um introdução ajuste meio, de expectativas e ativismo Sim. também, né? E um tempo ainda para as coisas E um tempo. entrarem Sim, no lugar, né? Conhecimento. E você comentando, Léo, essa questão assim, Renata, pensando toda a cadeia produtiva, do plantio até o produto final, eu acho que quando as pessoas entenderem os benefícios para o meio ambiente e os benefícios para o Próprios, vestuário, pessoais, para o pro bem-estar, bem-estar, que é íntimo, assim, já é um mercado que está movimentando Sim. financeiramente, né? Mas eu acho que tem um potencial ainda muito grande. Eu queria que coisa vocês pra comentassem essa questão da geração de emprego, de oportunidade de mercado, porque você vê o Léo. O Léo sai da produção artística e volta para a moda, já entrando num nicho de mercado que ainda está no Oceano Azul, né? Tem pouquíssimos estilistas que entendem, conhecem, sim, trabalham com isso. Você tá, tipo assim, você tá surfando na onda, né? E praticamente às vezes sozinho. Pegando daí, que eu acho que tem uma outra coisa que eu gosto, assim, é muito controverso falar que eu não gosto de moda em si. Na verdade, eu gosto de vestir pessoas. Então, fala pra ele que quando tá na você moda, ele sai sai do correndo. modismo... Você fala pra você que tá na moda. Não, então eu tô fora. Não, porque eu acho que porque se você pegar pelo modus vivendi, moda é comportamento. Então eu vou atrás do comportamento das pessoas. Por isso que entra com toda uma cultura, você tem que informar. E eu adoro esses desafios, né? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos informar essas pessoas. Qual a cultura, quer dizer, desde o plantio, é tudo tão... É perfeito. Que aí as pessoas precisam entender isso. E aí vai muda o sistema. Quando eu falo que a minha coleção é seasonless, né? Ela não tem a estação definida. Você imagina você comprar um blazer e uma calça ou um vestido que você pode usar, colocar, talvez numa mala é mais delicado. Aí entra mais o jersey, a malha, que não amassa tanto. O tecido, mas só de você estar usando, você vai dar valor ao seu dinheiro, né? Quer dizer, você está valorizando, Você pode investir a em vida, outras né? coisas. A Assim, própria vida. Se você pensar na cadeia toda, eu acho que o que mais encanta nisso tudo é o que faz pelo meio ambiente mesmo. Né? Aí você fala assim, é uma fibra sustentável. Não, ela é uma fibra regenerativa.
Hoje, se a gente sustentar o que a gente tem como meio ambiente, enfim, a gente morre, né? Então, assim, a gente tem que regenerar. E eu acho que a chance de regenerar é realmente se utilizar da natureza para abastecer a indústria, né? O cânhamo, ele é realmente remédio, né? Assim como outras fibras alternativas, o plantio de fibras em agrofloresta, o plantio de fibras em agricultura familiar, né? E você foge do modelo monocultura, tá do agro hermético, e quer do dizer, você abre pra todo agrotóxico. Então, assim, são possibilidades, né, Impressionante. alternativas que a gente traz e que estão sendo bem aceitas agora. Porque me chamavam de Mogli quando eu comecei sempre na assim, indústria é têxtil. sempre Ó, a menina Você da vai na floresta, frente, ó lá. a maconheira. E não é Mogli, isso. Nossa, eu não É tenho- uma ignorância. Mas agora as pessoas me escutam. Já eu começam vou a tá lá, respeitar. né, eu- Mas, É Renata, um trabalho. a mudança climática é uma realidade, né? Os fatos são prova disso, né? Gente. Então, é uma questão que está sendo pensada, né? que Mas eu devia acho ter sido pensada e respeitada, tipo, há 15 anos atrás, É, né? Mas eu acho que também a sociedade de consumo tem que ter essa consciência, porque o consumo, ele dita muito regra. Sim. Aí quando eu falo pra Né? você que o consumidor tá mudando a indústria, é verdade, né? Então, assim, Desperta a consciência. poxa, eu quero uma empresa que trabalhe que faça trabalho social, que tenha as suas certificações ambientais, ok. Mas, assim, o negócio do consumidor do fast fashion mudar é muito difícil. Porque como é que você vai chegar com uma peça que custa 100 contra uma que custa 25, só que essa que custa 100, você vai ter ela por, sei lá, 10, 15, você vai cansar dela, você vai ter que se desfazer dela, ou você vai Se ter o que ticket refazer. médio está muito modesto, né? Eu teria que ser uma peça que custa 500 e uma 150, porque até nessas lojas Não, mas só comparação. de, Mas de Mas, multimarcas, você vai lá, o ticket médio é 100, 120, Sim, não tá mais Mas 50 se o assim, fast mas fashion essa for feito em 25 fibra natural, que já devolve para a natureza alguma Sim. coisa melhor, já é toda essa mais parte inteligente, de né? tratamento de resíduos. Então, assim, você vê, pô, as roupas estão com etiquetas, viraram uma ilha no meio do Atacama. Nossa. E não é só lá, né? Com a inteligência artificial, a gente consegue achar hoje no mundo todos os descartes de roupa que são absurdos. Então, assim, isso pode virar roupa de novo. Também. Isso pode virar couro. Isso pode virar tijolo. Isso Deve, pode. né, virar. Pode. Mas Porque é um assim, entulho, e as né? Não tem pessoas como. não querem deixar de fazer o mesmo que sempre vieram fazendo. Então, assim, eu vejo na indústria têxtil, o cara, ele recebe aquela empresa que foi do tataravô pro bisavô, pro avô, pro pai. Aí ele chega e fala assim, não, deu certo até aqui. Então, assim, a gente faz tudo errado, né, pros mas tá padrões dando de certo. hoje, mas a gente ganha dinheiro, eu não vou mudar. Então, assim, eu acho que quem acho tem que é esse isso que tem que desapego do passado para entender que se não mudar, a gente vai continuar tendo, enfim, chuvas e loucuras Como a climáticas. natureza sempre reagiu, mas assim, a consciência mudando, sim. quer dizer, muda Usar toda a cultura, circularidade, né? usar Exato, a reciclagem, usar a que fibra está natural. mudando, né? Sim, sim. Ainda Então, eu mas- acho que o Brasil fica um pouco ilhado disso, né? Culturalmente. A gente é um povo meio que conservador. Não vou falar o que eu penso. Não, aqui, aí, tá vendo? Eu Aqui no conheço Deusa Cast isso. você pode falar, porque a Deusa. deusa escuta tudo. Ai, Deus, Até os por seus favor. pensamentos. A deusa já sabe o que Olha você está Deus. pensando. Então. A deusa já Ela já sabe. sabe. Entendeu, né, querido? Eu acho que essas mudanças são muito Deus importantes, estão acessar, viu, acontecendo. Sim. Maravilhoso. E acho que isso, pra gente que é visionário, a gente consegue enxergar uma luz no fundo do túnel aí, com mudanças, mesmo climáticas, porque eu acho que a natureza ela é forte. Eu não acredito que o homem destrua jamais o planeta, Não, porque assim, é a um humanidade poder, vai acabar. Só que precisa limpar A e saber natureza vai cuidar. agradecer, É. né? Então, assim, quantas civilizações já não passaram aqui? Já, Você acha que essa aqui, que acha tá, fica cimentando a terra toda, você acha que a natureza deve Terror. olhar pra gente e falar, Terror. Jesus. Ó, Renata, não quero te afrontar, tá? Mas é o Tá. seguinte, pensando mercadologicamente, né? Eu acho que o mundo ideal seria um produto sustentável e rentável, né? Dentro desse mercado, dá para ganhar dinheiro? Falando diretamente, mas como é que tá a questão? Porque a gente sabe que tem um impasse regulatório, né? Porque ainda o plantio encarece demais a produção. Tem toda essa dificuldade de comunicação no marketing, né? Que você precisa gastar muito dinheiro para comunicar sua marca, para mostrar para o público fora da bolha, né? O que é o Sim. cânhamo, o que é aquele produto. Hoje, esse mercado, falando de business, negócios,
é promissor, dá para ganhar dinheiro? Sim. Como que é? Conta pra gente, até pra gente despertar, acho que outros interessados, porque eu acho que quanto mais pessoas trabalhando, produzindo dentro dessa indústria, Gente, é muito quanto melhor. mais gente, melhor. Quanto Claro. mais, né? Eu acho É. que essa cooperação que vai fazer toda a diferença. Conte tudo pra nós, hein? Vou Não contar. esconda nada. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que dá para ganhar dinheiro, eu acho que é um mercado muito promissor, até porque as pessoas estão acordando, né, do que a gente está falando de comportamento e tudo mais. Então, assim, não só pela parte da bolha canábica, né, que a gente vive, mas o fora disso também está interessado, porque tem o pessoal do meio ambiente, tem o pessoal de água, tem o pessoal do oceano, então a gente tem aí uma gama de pessoas que se interessam hoje, né, pelo cânhamo, pela pauta do plantio, enfim. Então, eu acho que desbravar esse mercado foi dolorido, né, e continua sendo, porque é doído, você toma porrada de todo lado. Mas a verdade é que, assim, de começar a introduzir isso, de ver o mercado absorvendo devagar mesmo. Então, assim, fez uma malha, a outra indústria está colocando um artigo com tencel e cânhamo, a outra está colocando um 100% cânhamo. Mas antes ninguém colocava, né? Então, assim, quando a Quinkle foi lançada em 2022, a gente lançou ela numa feira, daí eu falei assim, agora eu vou ficar milionária, meu povo, todo mundo vai querer. Porque foi muito interesse, muito... Gente, 3 meses depois eu tava lá falando sozinha. Porque ninguém absorveu. A indústria não absorve nada que seja diferente e caro. Então, assim, precisa, sim, desse trabalho que eu já venho desbravando, tá, gente? Então, se quiser entrar, já passei pela arrebentação mais grave, assim. Então, é verdade. Eu acho que agora a gente tem um mercado aberto. Um mercado que já puxou esse fiozinho da meada, sabe? Então, assim, mais de 10 indústrias aí no Brasil já produzindo um tecido de cânhamo. O mais difícil é abrir a estrada, né? Agora tá mais fácil de faca no seguir dente, o caminho, cabelo né? branco. Nasceu a criança, agora tem que cuidar e... agora que já educar tá lá. desfraudando, aí todo mundo quer ser pai também, né? Ainda vai ser bonitinha, né? Que é fofo. Bonitinha e tal. Pessoal, o bate-papo tá maravilhoso, gente, mas precisamos encerrar. Maravilha. Precisamos encerrar. Vocês foram maravilhosos. Gabizinha, tem mais pergunta? Pode fazer a última pergunta aí. Pode, não quer fazer? Não quer fazer. Tava pensando em Tá nada. tudo esclarecido? Sim. Mas, gente, muito legal, viu? Bate-papo muito bacana. Gabizinha sensacional. Muito obrigada, né? pessoal. Obrigada. Léo, Obrigado, Renata, A foi Gabizinha muito tá bom. pela primeira vez também aqui. Mas ela tá acostumada já. Ela fica normalmente nos bastidores. Ela que tira foto quando a gente fala. O Gabi pega aquilo ali, tá? É a Gabi. Ela que Boa, sabe. Gabi. E ela é versátil, né? Fica desde o backstage até na frente Pois é. dela. Tá de A Gabizinha aumento, é Gabi. versátil demais. Bom, pra Maravilha. encerrar, cânhamo pra você Vida. E pra você, Léo? Também é vida e relação. É íntimo, né? O cânhamo é íntimo. Maravilha, gente. Muito obrigado. E a você, Muito muito obrigada. obrigado pela tua audiência. Que você possa absorver o melhor dessa conversa aqui esclarecedora. Abra um pouquinho a tua mente. Entenda tudo que eles falaram aqui, porque eu acho que a gente vai estar contribuindo para o meio ambiente e aproveitando também uma moda sustentável, confortável, que você vai ficar muito estiloso e ter bem-estar. Até o próximo DeusaCast. Valeu, pessoal.